No início de março foi anunciada a nova cesta básica com alimentos in natura e minimamente processados. E esse é o tema da análise dessa semana do diretor da consultoria Biomarketing e colunista do AgroMais, José Luiz Tejon, que considera a segurança alimentar um importante fator na escolha dos itens que irão compor a cesta de alimentos. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre o ponto de vista de planejamento estratégico dos assuntos envolvendo os alimentos da cesta básica da população brasileira, principalmente os alimentos que são fundamentais para a linha da pirâmide, da base da pirâmide econômica e social. Então, o que acontece? Muitas cadeias produtivas estão já dentro de regras e de leis de mercados internacionais, inclusive bolsas internacionais interferindo, os aspectos de uma guerra, de um país que aumenta muito a oferta, dos grandes países produtores. São situações que estão dentro de padrões de um complexo agroempresarial mundial. E tem outras situações que precisam ser olhadas sob um ponto de vista de um planejamento estratégico e de segurança alimentar. Então, quando nós olhamos alguns itens da cadeia produtiva brasileira, como, por exemplo, o arroz, o feijão, o ovo, são 3 produtos, a mandioca, 3 produtos, 4 produtos, algumas áreas da hortifruticultura essenciais, como a batata, o tomate. Ou seja, quando olhamos essas áreas que realmente, necessariamente estão na base do prato de todas as camadas brasileiras, elas precisam ter um planejamento estratégico, porque os produtores vão buscar, por conta e risco, aquelas culturas que sejam, pelo menos com uma perspectiva de melhores resultados financeiros, econômicos. É assim que é. Portanto, se não houver uma meta, um planejamento estratégico para termos mais feijão, mais arroz, mais ovo, em alguns aspectos também diminuir a dependência brasileira da importação do trigo, o que já estamos crescendo e temos tudo para buscar a autossuficiência, o leite, que passa por um sofrimento considerável sob o ponto de vista dos produtores de leite, principalmente os pequenos. Então, quando olhamos aí uma agricultura local, quando olhamos a importância de alguns itens fundamentais que não estão sendo puxados normalmente pelas leis clássicas do mercado, é importante nesse aspecto a presença sim da mão do governo. O governo tem a missão e o dever de olhar todas as cadeias produtivas, mas com uma grande ênfase, aquelas onde a articulação entre a produção com a pequena agroindústria, com a chegada disso no comércio, é algo que pode estar prejudicando a nutrição do brasileiro e principalmente tendo impactos aí que não interessam a ninguém sob o ponto de vista da inflação. E as cadeias produtivas que já são mais orquestradas, cabe câmaras setoriais que conversem, relacionando ali e coordenando ali o fundamento clássico do agribusiness de Ray Goldman, criador disso lá nos anos 50, que é a conversa e o diálogo entre a ciência e a tecnologia, produtores rurais, suas cooperativas, associações e entidades, com a indústria do agroalimento, com o comércio, com o serviço, ou seja, as cadeias produtivas conversarem, dialogarem mais para terem pelo menos um programa mais coordenado entre elas mesmas. E com relação à cesta básica dos alimentos, é necessário um planejamento estratégico que dê, inclusive, segurança para quem produz e segurança para quem precisa consumir. Não escapamos de um planejamento estratégico dessas cadeias produtivas e está na hora, porque o clima a Deus pertence, mas a organização, a administração, ao ser humano pertence. Abraços!